Hoje eu quero falar um pouco de novo sobre Salomão, a segunda parte de Salomão. Assim como Davi, nós estudamos em duas partes. A primeira parte e a segunda parte nós estudamos. Também Salomão a gente vai estudar em duas partes. É legal porque Salomão, ele é um rei, e nós falamos isso no domingo passado, quando a gente falou sobre os 4 segredos para alcançar a bênção do Senhor. Foi uma mensagem que teve vários views, porque todo mundo quer saber o segredo para alcançar a bênção do Senhor. Quem não quer saber aí? Qual é o segredo para alcançar a bênção? Todo mundo quer saber. Acho que só eu, Só eu levantei a mão aqui. Tem alguém querendo bênção aí? Amém? Agora, Mas quer a bênção sem fazer nada, Também não pode, a gente tem que saber qual é o segredo para ser abençoado. Salomão, a gente aprendeu um pouquinho na semana passada, a gente falou sobre isso. Falamos sobre o exemplo de Salomão, de como ser pessoas abençoadas. Falamos sobre obediência, falamos sobre ir além, fazer mais do que a nossa obrigação. Falamos sobre coração humilde, falamos sobre ser cheios de Deus. E como é bom ser abençoado. Como é bom ser abençoado e abençoada por Deus. Isso é algo maravilhoso. Mas a gente vai ler um texto que fala algo de Salomão, porque Salomão foi alguém que começou muito bem, mas terminou muito mal. Porque, meus irmãos, eu confesso aos irmãos, pior do que não ser abençoado, às vezes é ter a bênção e perder a bênção. Eu estava até falando com alguém, porque a gente é muito de comparar as coisas. O ser humano é muito de comparação. E às vezes, quando nós já vivemos, uma época muito boa nas nossas vidas, a gente sempre quer comparar tudo àquela época da nossa vida. Seja talvez um ministério, não, porque na década de 1970, os batistas, na cruzada, Jesus Cristo é a única esperança, aquilo nunca foi igual. E eu tenho os irmãos que estão falando, isso mesmo, pastor, glória a Deus. E com certeza, mas quando serão as próximas? E às vezes nós vemos hoje talvez um povo apático nas igrejas e, puxa vida, onde está aquele povo abençoado? E às vezes mesmo na questão financeira também, às vezes tem a época das vacas gordas, a época das vacas magras, isso é muito comum, Você que vive em família, você sabe disso. Às vezes a vaca é gorda, dá para levar todo mundo no rodízio, leva a família inteira. Às vezes a vaca aperta e aí vai aquele miojo, dá aquela apertada, aquele miojo com salsicha, é o que dá. E às vezes a gente fica falando, puxa vida, aquele tempo. Como que seria aquele tempo? E Salomão é um exemplo disso. Salomão é o exemplo do homem que mais foi abençoado no mundo, mas talvez seja o maior exemplo de vergonha e derrota entre todos os reis de Israel. Por isso quero convidar você a ler a história de hoje, que está lá em 1 Reis. A gente vai comparar um pouco com o livro de Deuteronômio, mas vamos ver primeiro em 1 Reis, capítulo 11. Convido você a abrir a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Diz assim: O Senhor se indignou contra Salomão, por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão: Já que você procedeu assim, e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que eu lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos teus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém que escolhi. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E, ó Deus, queremos clamar, Senhor Deus, nessa noite, que o Senhor nos ensine, Senhor, a como nunca nos desviarmos do Senhor, a como, Senhor Deus, nunca
precisarmos ouvir, Senhor Deus, palavras duras como essa que nós ouvimos, que o Senhor se referiu ao rei Salomão. Que o Senhor permita que nunca venhamos a ouvir essas palavras em nossas vidas, Pai. Que possamos entender na Tua palavra hoje, que ela nos ensine, Senhor, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino. O Senhor nos ensine nessa noite. E que saiamos daqui, Senhor Deus, como homens e mulheres que são abençoados do Senhor, que são homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, quando falei sobre Salomão, falei sobre o caminho da bênção. E como eu falei, não teve nenhum homem sobre a terra que foi tão abençoado como Salomão. Abençoado em inteligência, conhecimento e sabedoria. A sua sabedoria ela era conhecida internacionalmente. Conhecido pelas riquezas. A sabedoria e as riquezas de Salomão eram também algo que era inconcebível para aquela época, a quantidade de dinheiro que o reinado teve, as riquezas que aquele rei teve sob o seu domínio. Isso foi algo incomum e até uma das 7 maravilhas do mundo era, né, dizem que, né, era um dos templos, né, de Salomão, né, como diz a história do mundo. Salomão ele foi um homem extremamente abençoado. Mas, meus irmãos, o que me chama a atenção e o que me dói no coração é quando eu leio esse versículo 9 que nós lemos, quando existe uma reprovação de Deus sobre um homem que conhecia o Senhor, um homem que já tinha visto a manifestação de Deus na sua vida, e ainda assim provou o caminho da derrota. Provou o caminho da reprovação de Deus. Porque imaginemos nos nossos dias de hoje o Salomão, uma pessoa que é abençoada, uma pessoa que anda nos caminhos de Deus, uma pessoa que faz parte do povo de Deus, muito mais é líder do povo de Deus, e muito mais uma pessoa que recebeu uma manifestação de Deus. Eu não sei se você já recebeu na sua vida alguma manifestação, uma coisa mais forte do Senhor, mas isso é algo que marca a vida de tal maneira que às vezes a pessoa, né, eu conheço muitas pessoas que falam, Rodrigo, eu fui ser pastor porque eu ouvi uma voz audível de Deus me chamando para o ministério. Eu conheci um pastor que ele me falou, olha, eu recebi uma voz audível, Deus, eu ouvi Deus. Aquilo tocou em mim de tal maneira que eu fui ser pastor, parei o que estava fazendo, fui dedicar a minha vida ao ministério. E essas manifestações de Deus, elas movem esses homens de tal maneira que a pessoa não fica da mesma maneira. Isso aconteceu com Salomão, não uma, mas 2 vezes. Nós vimos no domingo passado o sonho de Salomão. Teve uma outra vez, depois que Salomão construiu o templo, Deus apareceu para ele novamente. Ou seja, ele era um homem, uma bênção. Homem que escreveu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, homem que escreveu livros bíblicos. E eu fico pensando, como é que pode um homem desse se desviar? Como é que pode um homem como Salomão, uma pessoa que é uma bênção na casa do Senhor, uma bênção na igreja daquela época, como é que pode um homem desse se afastar dos caminhos do Senhor, se desviar e receber uma fala dura como essa do próprio Deus? E, meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, e principalmente eu gosto muito do livro de Reis, porque ele é a vida como ela é. É a vida que nós vemos dentro e fora das igrejas. É a vida que nós constatamos. Isso daqui, a história ela tem se repetido até hoje. Quantos homens e mulheres têm se afastado do Senhor? Por isso que eu sinto muito dizer para vocês hoje que a palavra de Deus hoje eu gostaria de pregar novamente sobre mais 4 caminhos para a bênção. Mas nós precisamos aprender não apenas a receber a bênção, mas a como se manter no caminho da bênção. Porque tão importante quanto ser abençoado pelo Senhor é se manter abençoado pelo Senhor. Porque quando a bênção acaba, o que acontece? A gente talvez volte a um estado que seja pior do que o que nós éramos antes. Por isso que nós precisamos aprender com os reis, e acho que desde do primeiro domingo eu tenho falado isso, que os reis, eles ensinam coisas boas para nós e coisas ruins também. A vida como ela é, não existe rei perfeito. E se isso aconteceu com Salomão, que era rei de Israel,
que tinha tantas promessas, como isso não pode acontecer comigo e com você? Como isso é algo muito sério, né? Porque nós vimos o segredo da bênção, mas como que nós podemos então nos manter abençoados? Como que nós podemos então nos manter abençoados? Evitar esse caminho da derrota, evitar o mesmo caminho que Salomão. Vamos ver o que aconteceu com Salomão então. Talvez nós vamos poder aprender o que Salomão fez e não vamos repetir o que ele fez. E aí sim, nós continuaremos sendo abençoados pelo Senhor. Vamos entender o que Deus ele deseja na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele estabeleceu reis em Israel, Ele já sabia que isso iria acontecer um dia. Quando os reis começaram, desde a época quando o povo chegou para o profeta Samuel e falou, nós queremos um rei, nós queremos estabelecer, todas as nações, cada um tem um rei, todo mundo vota para presidente, a gente quer votar para presidente também. Né? Todo mundo tem, né? Foi isso que aconteceu naquela época, foi mais ou menos isso. Todo o povo olhava, né? O povo olhava para os Estados Unidos, lá o povo vota para presidente. O povo olhava para cá, aqui também vota para presidente. O povo falou, eu quero também votar para presidente. Nós queremos ali, só que na época era o reinado. Todo mundo tem um rei, a gente quer ter rei também. E Deus ele já sabia disso. Deus ele já sabia disso. Por isso que ele escreveu, ele falou, olha, quando vocês tiverem um rei, vocês façam isso. E vamos entender, porque se nós não entendemos o que Deus ele deseja dos reis, nós não vamos entender essa história, o que aconteceu com Salomão. Porque como eu falei, desde quando eu falei, não sei se você lembra, quando eu falei a primeira vez sobre Davi, que eu e você, nós somos reis. Nós somos, a palavra de Deus fala que nós somos sacerdócio real. Lembra lá o texto de Apocalipse que eu li? Que Jesus Cristo, ele nos fez sacerdotes e reis para o seu reino. Lembra quando Jesus fala em outro texto de Apocalipse, ele fala assim, como eu me sentei no trono do meu Pai, vocês também vão se sentar no meu trono. Ou seja, Jesus, ele tem esse ministério real para nós. Talvez eu não seja rei do Brasil, talvez eu não seja rei na minha empresa, mas eu sou rei talvez do meu quarto, ou da metade do meu quarto, se você divide o quarto com seu irmão, com a sua irmã. Alguma coisa você reina. Alguma coisa nós reinamos, alguma coisa você fala, esse cantinho aqui é o meu. Alguma coisa é seu nessa vida, de alguma coisa você reina. Então nós vimos que somos reis. E vamos ver o que Deus ele fala sobre como ser um rei bem-sucedido. Por isso eu convido você, guarda o dedo lá em 1 Reis 11, mas vamos olhar lá em Deuteronômio capítulo 17, porque foi lá em Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 14, que Deus ele fala qual é o segredo de ser um rei bem-sucedido. Olha, abra a sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 até 20. Veja que Deus já sabia que o povo ia querer um rei, desde a época de Moisés. Isso há muitos anos atrás. Veja o que Deus fala. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse, e estiverem nela morando, e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho não seja no meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse, nunca mais vocês devem voltar por esse caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para o cumprir. Até esse versículo. Aliás, até o 20. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre seus irmãos, e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino, e ele e os filhos dele no meio de Israel. Veja que quando Deus ele falou, olha, vocês vão ter reis, vão existir reis. E Deus, ele deu 4 mandamentos para esses 6. 4 mandamentos.
E vamos ver o que Salomão fez e o que Salomão não fez. Porque assim a gente vai conseguir entender o que acontece na minha e na sua vida quando nós somos abençoados e como que o inimigo quer tirar a gente dos caminhos do Senhor. Como que o inimigo ele deseja fazer convencer, ou esse mundo quer convencer a gente a sair, se desviar dos caminhos do Senhor. Né? Vamos ver aqui primeiro, e eu vou dividir esses 4. Primeiro eu vou falar dos primeiros 3, depois eu vou falar do último. Tá? Primeiro a gente vai ver os 3 passos para a derrota. Tá? Os 3 primeiros passos que foram a derrocada de Salomão. Né? A primeira coisa que a gente vê, olha o que diz lá no versículo 16. No versículo 16, Deus falou através de Moisés: porém esse rei não deve o quê? Multiplicar para si cavalos. Esse rei não deve multiplicar cavalos, nem fazer o povo voltar para o Egito para multiplicar cavalos. Deus falou, olha, não multiplique cavalos. E esse é o primeiro passo para a derrota. O primeiro passo para a derrota é não multiplique cavalos. Aí você fala, pastor, eu não estou entendendo nada, nunca andei a cavalo, nem sei. Né? O único cavalo que eu vejo é quando tem o show dos gols do Fantástico, olha aquele cavalinho, né, correndo, qual que está em primeiro colocado, se meu time está em primeiro, em segundo. Eu nem sei o que é cavalos, como multiplicar cavalos. Né? O que significa cavalos? Né? O que Deus está querendo falar? Olha, não multiplique cavalos. Cavalos, ele é símbolo de poder. O cavalo, ele era um símbolo de poder. Por quê? Porque o cavalo ele era um instrumento militar. Ele era um instrumento de que, olha, eu posso. Tanto que é o que a gente vai ver aqui, o que foram as 3 tentações de Salomão, esses 3 passos. Sexo, dinheiro e poder. Eu até falei uma mensagem que eu falei sobre poder, quando eu falei sobre Nabucodonosor. E aqui Salomão ele foi tentado no sexo, no dinheiro e no poder. A gente vai ver que esses 3 passos que ele deu. O primeiro deles foi o poder. É o cavalo. Hoje a gente não tem cavalo, mas como eu falei até quando teve a mensagem sobre o poder, os cavalos hoje estão debaixo do capô dos nossos carros. Não, porque eu tenho um carro de 180 cavalos, 500 cavalos. E você? 2 jegue. Ô pastor, o meu tem 500 cavalos e o motorista e o cobrador. Motor Mercedes Marco Polo. São símbolo de poder. Símbolo de que, olha, eu posso. Tanto que quando a gente vê alguém com um carrão, falou, está podendo. Poder. Símbolo de poder. Os cavalos são símbolo. E veja que o errado não é ter um cavalo. Deus não falou, olha, não tenha carro, não tenha cavalo. Ele falou, não tenha muitos. E a gente vê, quantas vezes eu abro a TV e vejo o camarada, você abre a garagem do camarada, tem 2 Porsche, 4 Lamborghini, 3 Ferraris, multiplicando cavalos. Salomão, vamos ver o que aconteceu. E às vezes a gente veja que o problema no versículo 20, por que Deus fala que não pode ter? Será que é errado? Porque senão a gente começa a entender, peraí, mas não foi Deus que abençoou Salomão? E Deus, peraí, mas Deus abençoa e fala que é errado eu ter? Deus me dá um carro bom e é errado eu ter um carro bom? Deus me dá uma casa boa, é errado eu ter uma casa boa? Por que Deus está falando aqui, olha, não multiplique? A gente precisa entender, quando a gente vai lá no versículo 16, o que o texto fala? Olha, não multiplique, por que não multiplique? Sabe por quê? Porque os cavalos, eles vêm do Egito. E eu não quero que você multiplique, coloque lá de novo, por favor, olha lá, ó. Não multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. Ou seja, não faz o povo voltar para o Egito para multiplicar o cavalo. Porque os cavalos estão lá no Egito. Os cavalos ficam lá. E nós sabemos que o Egito ele é símbolo do mundo. É símbolo deste mundo. Ou seja, Deus, assim como tirou o povo de Israel do Egito e levou para a terra prometida, isso é uma simbologia espiritual do que acontece. O Egito é símbolo do mundo. Deus nos tira do mundo e nos leva para uma terra prometida. Ou seja, o Egito é símbolo da escravidão do pecado. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, libertos do mundo, para sermos livres para o Senhor, para vivermos para o Senhor, onde somos também abençoados. Ou seja, Deus ele nos abençoou. O problema não é ter os carros, mas é ter que voltar para o Egito para querer pegar mais carros.
O que Deus ele está querendo ensinar? O problema não era eu ter bens, eu ter posses na minha vida. O problema é quando eu quero voltar para o Egito para ter bens e posses. O problema não é quando eu estou buscando ser abençoado pelo Senhor. É quando eu olho, eu retrocedo na minha vida espiritual para querer ter posses. Quando eu deixo de avançar para a terra prometida para querer ter posses. Quando eu olho para trás, para o mundo, para querer ter posses. Não é? O problema não está quando eu estou caminhando rumo à terra prometida, sendo abençoado pelo Senhor, porque conforme nós vamos andando nos caminhos do Senhor, nós vamos sendo abençoados. Os cavalos vão aparecendo, Deus ele vai abençoando. Mas o problema é que às vezes isso não basta. Às vezes isso não basta. Existem pessoas que retrocedem na sua vida espiritual para acumular coisas que demonstram poder. Pessoas que querem olhar para trás, querem parar de avançar na sua vida espiritual, querem voltar ao Egito ainda, ao invés para conseguir mais bens. Veja, meus irmãos, que Deus ele quer nos abençoar. Deus ele quer abençoar o seu povo. Não pense que Deus ele quer. Sabe por quê? Porque a Nova Jerusalém é ruas de ouro, é riquezas, irmãos. Deus ele é o Deus de todo ouro e de toda prata. Deus é o Deus que quer abençoar. Mas Ele não quer que nós retrocedamos. Ele quer que nós vamos à frente, na nossa vida espiritual. Nós nunca podemos olhar para trás na nossa vida espiritual. Deus ele quer nos abençoar. O problema de Salomão é que ele não olhou para frente, ele olhou para trás. E veja que Deus ele dá poder aos seus filhos. Mas o problema é que o mundo também dá. O mundo também dá. E veja, vamos ver Salomão. O que aconteceu com Salomão? Será que Salomão resolveu multiplicar cavalos? Olha o que diz a Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 10. Olha lá. Vamos lá ver Salomão. Será que isso aconteceu com ele? Olha lá, abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 10, versículo 26. Olha o que diz. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros. Tinha 30.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que espalhou pelas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei. Ele tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Abençoado pelo Senhor. Deus abençoou ele. Falou, olha, Salomão, quantos carros eu te dei aqui, ó? 1.400, tá bom? 1.400 cavalos. Ô, pastor, esse é um belo carro. Um Fórmula 1 tem quase, sei lá, quantos cavalos tem? Chega a 1.000 cavalos. Quantos cavalos Deus tinha dado? Mas, olha o que aconteceu com Salomão. Versículo 28, pula um pouquinho, 28 e 29. Os cavalos de Salomão vinham da onde? Do Egito e da Cilícia. E comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Olha o 29. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Da onde que ele pegava os cavalos dele? Do Egito. O que Deus falou? Não vai pegar cavalo do Egito. O que Salomão fez? Foi para o Egito pegar o cavalo. O que Deus fala para a gente? Olha, eu estou te dando, eu estou te abençoando, não volte para trás, não perca os seus valores cristãos para você ser abençoado, não deixe de vir da igreja em detrimento de querer ganhar mais dinheiro, não deixe de avançar na sua espiritualidade em detrimento de ter poder. Mas o que aconteceu? Salomão, ele falou, não, eu vou voltar, porque no Egito tem melhores carros. Ele foi engodado pelos seus próprios olhos, que a Bíblia fala a concupiscência dos olhos. Eu quero os cavalos do Egito, eu preciso disso. E veja que isso foi o primeiro passo da derrota, quando Salomão começou. E aí a gente pode pensar, mas qual é o problema, pastor? É só uma viagenzinha para o Egito? Qual é o problema? Eu só vou lá pegar um cavalinho ali e volto. Viagenzinha de Israel para o Egito, aí o que? 500.000 quilômetros aí. Eu vou lá pegar um cavalinho aqui e já volto. Qual é o problema? Nada demais. Matei ninguém? Não matei. Não roubei. Estou pagando os cavalos. Está vendo aí? Eu tenho dinheiro para pagar meu cavalo. Paguei com o meu dinheiro. Qual é o problema? O problema é que Deus falou, não faça isso.
E sabe o que acontece? Isso acontece muito hoje nos nossos dias. A pessoa é abençoada, fala, qual é o problema em não ir um domingo só na igreja? Qual é o problema eu trabalhar muito e eu não conseguir, às vezes, nem ir no PG? Qual é o problema, às vezes, eu trabalho muito e nem consegui orar com os meus filhos em casa? Qual é o problema? Às vezes, e eu quero dizer para você, anote isso, toda viagem começa com o primeiro passo. Toda viagem começa com o primeiro passo. Às vezes um passo inocente, um passo que fala, pega nada. E Satanás, ele é astuto. Ele sempre fala, vem aqui, se dá um passo, aconteceu alguma coisa. Lembra com Adão e Eva? Eva, o que Deus falou? Olha, falou que não pode nem encostar, não, ele podia, elas não podiam comer. E já vê que Adão ensinou errado, A Eva falou, olha, acho que ele falou para Eva, nem encosta nesse negócio aí, nessa fruta. E o diabo chegou para Eva e falou, Eva, o que Deus falou? Ela falou que não pode nem encostar. Ele falou, não, mas pega aí, dá uma cheirada. Ela pegou o fruto, cheirou, viu que ela... E aí, você morreu? Pegou nele? Morreu? Não está vendo? Nem morreu. Dá uma cheiradinha. Morreu? Não morreu. Agora come. Morreu? Morreu. Veja aqui, meus irmãos, toda viagem rumo à derrota começa sempre com o primeiro passo. E o primeiro passo de Salomão foi esse. Não multiplique cavalos. Por isso que nós vamos aprender. Nunca voltemos para o Egito para querer ganharmos poder nesse mundo. Deus, ele quer nos abençoar. Deus, ele quer abençoar a sua vida com bens. Deus, ele quer abençoar sim e vai abençoar a sua vida enquanto você estiver indo para a terra prometida. Mas nunca olhe para trás, nunca olhe para esse mundo. Nunca queira retroceder na sua espiritualidade. Nunca deixe de se apegar aos caminhos do Senhor, achando que com isso você vai se dar melhor financeiramente, vai se dar melhor na sua carreira profissional. Aprenda isso. Vamos aprender com Salomão. Precisamos aprender isso. Isso é algo extremamente importante, nós que estamos indo rumo à terra prometida. Você está indo para a terra prometida? Amém? Nós estamos indo para a terra prometida. Deus, ele tem prometido uma terra para nós. Em segundo lugar, voltando lá em Deuteronômio capítulo 17, no versículo 17 de Deuteronômio, o que ele fala? Olha a parte A. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres. Estamos falando de quem? Salomão. Meu Deus, Salomão. Parece que Salomão é as avessas, Deus falou, não faça. O que ele faz? Faz. Não compre carro do Egito. Comprei o carro do Egito. Não tenha muitas mulheres. Quem foi o homem que mais teve mulher? Salomão. E esse é o segundo passo para a derrota, ter muitas mulheres. Pastor, graças a Deus que eu tenho só uma. Você está no caminho da bênção, meu irmão. Amém? Tua bênção está do teu lado aí? Pega na mão dela, assiste o culto de mãozinha dada aí. Tua bênção está aí com você, fala assim, graças a Deus, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que quem encontra uma mulher virtuosa encontra um tesouro. Deus deu um tesouro para você, homem. Mulher também, Deus deu um tesouro para você. Você pode dar um glória a Deus pela sua mulher, pelo seu homem aí? Amém. Mas veja que o segundo passo para a derrota é ter muitas mulheres. E o que aconteceu com Salomão? Ele foi o homem que mais teve mulheres. Lá no capítulo 11 de 1 Reis, olha o que diz lá 1 Reis. A gente não vai ler todo, mas do versículo 1 até o versículo 6 fala, olha a partir do versículo 3. Tinha 700 mulheres e eram princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres, o quê? Lhes perverteram o coração. Quem perverte o coração é o quê? Já ouviu falar alguém pervertido? Era Salomão. Já ouviu falar alguém pervertido sexualmente? Uma pessoa pervertida? Era Salomão. Por quê? Porque as mulheres lhes perverteram o coração. Ele era um homem de coração pervertido nessa área. Um homem que teve 1000 mulheres. Era alguém pervertido. E isso, o versículo 4, ele continua. Olha lá, volte lá no texto, 1 Reis 11, versículo 4. Sendo já velho,
Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel ao coração de Davi, seu pai. Veja que as mulheres perverteram o coração de Salomão. Teve o primeiro passo. Né? E aí você pode pensar, meus irmãos, espera aí. A perversão de Salomão foi o primeiro passo que ele deu, segundo a derrota? Foi o quê? Foi o segundo passo. Primeiro, o que aconteceu? Ele comprou os carrões do Egito. E aí a gente pergunta, por que você quer um carrão, Salomão? Por que você quer um carrão com vários cavalos? É para chegar mais rápido na igreja? Por que você tem um debaixo do teu capô, lá, 200 cavalos? É para chegar mais rápido na igreja, no PG? Ou é para mostrar para a mulherada, né? Põe o braço de fora, quer mostrar para a mulherada. Esse era Salomão. E veja, meus irmãos, que a perversão sexual é sempre o segundo passo, nunca é o primeiro passo. Pode conferir. Questão de pornografia, questão de adultério, questão de disfunção nessa área, de perversão nessa área, é sempre o segundo passo, nunca é o primeiro passo. O primeiro passo é sempre algo mais inocente. O primeiro passo é sempre, é só dar uma olhadinha, não pega nada. Vamos ali vamos sair com aquela galera, não pega nada. É sempre o segundo passo, meus irmãos, nunca o primeiro. E não dá para dar o segundo passo sem antes dar o primeiro. E o primeiro é sempre algo banal. Por isso que nós, meus irmãos, precisamos ter cuidado. Ser simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Isso que a Bíblia explica. Olha, seja esperto igual cobra. Prudente. Sabe o que é prudente como a cobra? Quando você chega perto da cobra, o que a cobra faz? Já fica assim, né? Já quer dar o bote. Né? Quando o inimigo chega, ela já... Não vem não. Aqui não. Meu coração não. Já pensou se a gente fosse assim com relação às coisas ruins da nossa vida, com relação ao pecado? É igual a cobra, é isso. Quando o pecado vem, o diabo vem, sai para lá, Satanás. Aqui não. Isso é ser prudente que nem a serpente. E Salomão, poxa, um carrão desse do Egito. Né? Qual é o problema de ter carrão? O problema é por que você quer o carrão? Não é para chegar mais rápido no PG, aqui no culto, para não chegar atrasado. É para mostrar para a mulherada, símbolo de poder. Eu quero mostrar poder. E quando eu posso, eu posso. Por que Salomão tinha 1000 mulheres? Porque eu posso. Por que você pode? E ele podia mesmo, ele podia sustentar, ele casava, ele não... E uma coisa importante que é, a questão de Salomão não foi problema de adultério, porque ele casava com as mulheres. Mas para casar, ele tinha que ter dinheiro para sustentar, e ele tinha. Mas qual é o problema? É que Deus falou, não tenha muitas. Isso vai ser ruim. E quando Deus fala, não faça isso, a gente precisa acreditar em Deus, meus irmãos. E veja que os homens têm muito isso de querer, né, carro. Então, cuidado, né, homens aí no seu carrão. E não adianta, tem carrão, a mulherada olha. As Maria Gasolina estão tudo por aí. Mulher, cuida do seu marido aí. Né, põe um insufilme 100% lá, não deixa as mulheradas ficar olhando para o seu marido, não. Fala assim, é meu. Pega na mão dele e fala, é meu. Vira para mim e fala assim, isso é meu. Isso é meu. Mas o que é interessante, que não é só com homens esse negócio de poder, não, viu? Porque mulher também gosta de ter poder. Às vezes não com carrão, né? Mas põe aquele sapato alto escarpão, que isso é símbolo de poder, né? Pega uma mulher com uma calça corsário e um sapato escarpão. Disse isso não é símbolo de poder. Até o pessoal da moda aqui confirmou, viu? Vai dizer que isso não é símbolo de poder. Rapaz, quando você vê uma mulher entrando na sala com sapato escarpão, quem não sabe que é o sapato... Os homens não devem saber muito o que é isso. Para ele é salto alto, salto baixo. Para ele é tudo igual. Sapato escarpão é aquele que tem o salto agulha, aquele altão e aquele bico fino. Sabe, esse é o sapato escarpão. Aquela mulher, quando põe um salto desse, ela fica poderosa. Então, elas estão falando, glória a Deus. As mulheres estão até fazendo assim, escondendo. Ih, pastor, eu vim de escarpão hoje. Minha irmã, você é poderosa. Fala assim, você pode. Você é poderosa. Sabe por quê? Porque é pro seu marido, né? Amém?
Mas quantas pessoas querem fazer isso, na verdade, não para o bem. Por isso que é o coração, veja que é o coração de Salomão. O coração dele o afastava das coisas de Deus. Ele queria aqueles carros para demonstrar poder, e aquele poder ele achava que ele podia de tudo. E veja que a perversão sexual, meus irmãos, é algo que nos afasta ainda mais de Deus, e acaba sendo sempre o segundo passo. Sabe por quê? E veja que começa sempre com algo banal, com algo, é só uma idinha até o Egito, é só uma idinha até o bar, é só uma idinha até lá com aquela galera, vamos sair essa noite. É algo banal que às vezes a gente não pensa. E quando a gente vê, a gente está dando o segundo passo, se afastando do Senhor. E Salomão, ele descuidou nisso. E sabe o que a gente aprende? Porque é muito interessante, a gente leu esse texto, né, de quando o versículo 4, voltando, que me chama muita atenção em 1 Reis capítulo 11, versículo 4, porque quando Deus ele repreende Salomão, olha o que acontece. Ele fala, olha lá, sendo velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era fiel ao Senhor, como ao Senhor seu Deus, como havia sido o coração de Davi, seu pai. Veja que a comparação de Deus, de Salomão, era com Davi, o pai dele. E lembra que aconteceu com Davi, como a gente falou, que Davi ele foi fiel nas pequenas coisas, e Deus colocou ele sobre o muito? Lembra que a gente falou que Davi ele foi fiel, ele foi ungido na casa dele, ele foi fiel, depois ele foi ungido sobre todo Judá, ele foi fiel, depois ele foi ungido sobre todo Israel. Ou seja, foi uma unção progressiva, foi algo que Deus ele ia sendo fiel naquilo que Deus dava, ele era fiel no pouco. E aí ele ia crescendo e ele foi. Salomão foi o contrário, ele foi infiel no pouco, e depois ele continuou sendo infiel no muito. Porque é isso que acontece, esse é o caminho da derrota. Quando às vezes a gente é fiel no muito, mas no pouco a gente fala, isso aqui deixa para lá. Uma mentirinha aqui, não tem problema. Passar um imposto de renda agora, vou dar uma escondida aqui, que eu desse ganho aqui, não pega nada. Né? Alguma coisinha que eu falo, isso daqui não pega nada. São essas pequenas coisas, quando somos infiéis nas pequenas coisas, acabamos dando o segundo passo, sendo infiel no muito também. E veja, meus irmãos, que a perversão sexual é um passo que nos afasta muito mais do Senhor. Sabe por quê? Porque foi isso que aconteceu com Salomão. Olha no versículo 5, o que diz? Que Salomão seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Ou seja, Salomão, ele começou a servir outros deuses. Antes ele servia ao Senhor, ele era fiel nas coisas de Deus. Aí ele começou com pequenas coisas. Aquelas pequenas coisas acabaram afastando ele de Deus. Aquelas muitas mulheres acabaram afastando ele do Senhor. Ele achava que ele podia. E quantos homens e mulheres hoje acham que podem? Eu posso dar uma olhadinha. Eu posso olhar uma pornografia de vez em quando. Eu posso dar uma puladinha de cerca de vez em quando, ninguém está vendo. Meus irmãos, isso nos afasta do Senhor. Esse é o caminho da derrota. Se alguém tem ido por esse caminho, é hora de voltar. Por isso que Deus ele fala, olha, cada um tem a sua própria mulher. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, o apóstolo Paulo fala, olha, por causa da imoralidade... Coloque, por favor, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Digo que por causa da imoralidade, olha, por causa da perversão sexual, cada homem tem o quê? Sua esposa. E cada mulher tem o quê? O seu marido. Por isso que eu falo, olha para o seu esposo e fala, você é meu. Você é meu. Você é minha, meu amor. Você é minha. É meu. E ninguém olha, não. Senão vai se ver. E não é no gabinete. Meus irmãos, é meu. E por isso que eu falo pro pessoal, né? Eu tenho uns amigos que eram meio pervertidos, né? Sabe esse que não quer casar? Eu falo para eles, você gosta tanto de mulher? Casa, fica com uma só para você. Para com esse negócio, você gosta de mulher? Casa. Pede para Deus, Deus vai te dar. Cada um tem a sua própria mulher, cada homem tem a sua própria mulher, cada mulher tem o seu próprio marido. Precisamos evitar. Meus irmãos, a imoralidade sexual é algo que tem afetado, é algo que nos leva para o caminho da derrota. As pessoas que estão nesse caminho estão se afastando dos caminhos do Senhor e vão invariavelmente ouvir uma mensagem de reprovação no final das contas, assim como Salomão ouviu. Mas esse foi só o segundo passo. Vamos ver o terceiro passo.
Salomão deu o primeiro passo: não acumule muitos cavalos, ele acumulou cavalo. Não acumule muitas mulheres, ele acumulou muitas mulheres. Mas vamos voltar lá em Deuteronômio 17, porque não acabou, né? Se fosse só isso ainda. Deuteronômio 17, versículo 17, a parte B. Deus ele falou: olha, nem deve acumular o quê? Muita prata e muito ouro. Salomão, não acumule muita prata, não acumule muito ouro. Esse é o terceiro passo para a derrota. Não acumule muita prata, não acumule muito ouro. Esse é o terceiro passo para a derrota. Acumular muita prata ou muito ouro. Veja que não é ganhar muita prata, muito ouro. O problema não é ganhar. O problema é o quê? Acumular muito ouro. Muita prata e muito ouro. Vamos ver o que aconteceu. Olha o que aconteceu com Salomão, 1 Reis, capítulo 10. Será que ele acumulava muita prata e muito ouro? Capítulo 10, versículo 14. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de cerca de 23 toneladas. Você sabe o que é 23 toneladas de ouro? Tem alguém aqui que é noivo que comprou aliança de ouro por esses dias aí? Tem algum abençoado aí? Baratinha a aliança? Você sabe qual é o peso da aliança? 5 gramas de ouro. 5 gramas de ouro, o camarada vai pagar quantos? R$1.000? R$2.000? Mais? 2? Ih, pastor, R$5.000, pastor. 5 gramas. 23 toneladas todo ano. Essa era a quantidade de ouro que entrava. Veja, meus irmãos, que o problema não é ganhar muito ouro. O problema é quando a gente acumula. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus tem que ser como um rio, meus irmãos. Deus ele fala que a bênção dele é como rios que passam sobre nós. A bênção, quando vai para o crente, ela tem que fluir pelo crente. A água chega por mim, mas ela tem que passar por mim. A bênção chega para mim, mas eu tenho que passar para frente. Porque aí ela vai continuar passando. Agora, o problema do crente é que ele acha que tem que ser uma barragem. A bênção vem para mim, o que eu faço? É meu. Obrigado, Senhor. E vocês aí, seus bandos de incrédulos, orem que Deus vai dar para vocês também. Às vezes a gente acha que tem que ser assim. Veja que, lembra quando Deus falou, o primeiro homem abençoado do mundo, quem foi? Abraão. A primeira promessa de bênção que teve na Bíblia foi sobre Abraão. O que Deus falou? Olha, lá em Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Salomão, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. E você seja uma bênção. O problema não é ganhar dinheiro, o problema é acumular o dinheiro. O problema não é quando eu só recebo dinheiro, o problema é quando chega em mim e eu paro em mim. Porque imagina Deus olhando, fala, eu vou abençoar esse camarada aqui. E aquele camarada, ele distribui. Vou continuar dando, porque é isso, ele entendeu. Porque eu quero, através dele, abençoar mais pessoas. Eu quero fazer com que a minha bênção chegue para mais pessoas. O problema é que a gente chega para a gente e eu faço o quê? Obrigado, Senhor. Porque eu sou santo, como o Senhor é santo. Só eu sou santo, como o Senhor é santo. Obrigado, Senhor, porque pelo meu jejum que eu fiz, porque eu fui cumprir, eu sou obediente à sua palavra, obrigado, Senhor. Meus irmãos, a bênção é para nós, para fluir de nós. E o problema de Salomão não era que ele ganhava muito dinheiro, é que ele acumulava. Olha lá no versículo 21 do capítulo 10 de 1 Reis. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro. E também de ouro puro eram todos os objetos na casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela. Ele tinha tanto dinheiro que prata não tinha valor, era só ouro, tudo era de ouro. Acumulação, ficava acumulando. Meus irmãos, não estou também aqui falando para você não guardar dinheiro para a sua aposentadoria. Tá? Você deve se planejar assim para o seu futuro. O problema é quando o negócio para em mim. O problema é quando eu olho só para mim. Porque foi isso que aconteceu com Salomão. Sabe por quê?
Porque a gente vai ver o que aconteceu com Salomão. Sabe a que custo que ele tinha muito dinheiro? Porque às vezes a gente fala, puxa vida, Senhor, obrigado porque o Senhor me abençoou muito. Mas sabe a que custo que isso está acontecendo? Olha o que aconteceu aqui, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Olha, volta um pouco lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 13. Olha o que acontecia. Salomão, sim, era muito abençoado, tinha muitas bênçãos, mas olha o que acontecia no capítulo 5, versículo 13. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores. Olha lá, ele tinha muitos funcionários, que bênção, né? Trabalhadores o quê? Forçados. Dentro de todo Israel, no total de 30 mil. Ele tinha 30 mil homens com trabalhos forçados, trabalhando para ele. E Salomão, que bênção, hein? 30 mil homens com trabalhos forçados. Versículo 14. Ele enviava ao Líbano, alternadamente, 10 mil por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. Olha lá. A galera tinha que trabalhar um mês fora de casa. Desses 30 mil aí. 10 mil de cada vez, ficava um mês fora de casa. Os trabalhadores. Ele ganhando ouro lá no seu palácio. O povo um mês fora de casa. Versículo 15. Salomão tinha também 70 mil que levavam as cargas. E 80 mil que talhavam pedras nas montanhas. Além daqueles 30 mil, mais 70 mil que levava carga, carregando as comidas do povo de Salomão, sei lá, aqui, né? Ou as pedras para construir o palácio de Salomão. E 80 mil trabalhava na pedra na montanha. Veja, meus irmãos, que o problema não é o ouro e a prata. O problema é quando nós não olhamos para quem está trabalhando ao nosso redor. Quando nós deixamos de olhar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso em todos os aspectos. Lembra o que Deus ele falou lá no primeiro? Não leve muito... Por que ele falou não busque carros do Egito? Porque senão os seus funcionários vão ter que ir até o Egito. Não é só você. A gente, quando olha para trás, a gente acaba levando pessoas para trás junto conosco. E a mesma coisa aqui. Salomão ele queria acumular muito ouro e muita prata, e com isso ele não olhava para como as pessoas ao seu redor estavam vivendo, como o povo de Israel estava vivendo. Existiam homens com trabalhos forçados, homens que carregavam peso, homens que trabalhavam nas montanhas, batendo e quebrando pedra. Meus irmãos, nós precisamos aprender que ser rei é ter compaixão das pessoas e nunca abusar das pessoas. Quando nós recebemos a bênção de Deus, precisamos olhar, será que temos abusado das pessoas? Você que é chefe, você que é gerente, será que tem abusado das pessoas para você ganhar o seu bônus? Ou será que você tem tido compaixão com as pessoas? Empatia, é o jargão que se usa no mercado corporativo. Como temos vivido? Meus irmãos, o amor ao dinheiro acaba que é o terceiro passo. Veja que às vezes a gente dá um passo que não tem nada demais. Vou deixar de ir no culto, vou deixar de ir no PG, deixo de participar. Aquilo começa a me afastar de Deus, eu começo a me envolver com pecados maiores, como foi o caso de Salomão, que se envolveu no pecado sexual. E por fim, ele já está tão pervertido, que a mente dele começa a se afastar dos caminhos do Senhor, e o dinheiro foi algo que o afastou completamente do Senhor. E é isso que diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Veja, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E atormentaram a si mesmos com muitas dores. Veja que o caminho para se afastar das bênçãos de Deus acaba nos afastando do próprio Deus, porque Ele é a bênção. Quando nós damos passos que às vezes são coisas que são simples. Puxa vida, não tem problema nenhum, é uma coisinha simples. E aquilo começa a gerar uma bola de neve, um abismo chama outro abismo, e quando a gente vê, nós já estamos desviados dos caminhos do Senhor. Assim como Salomão, a ponto de Deus chegar para ele e reprovar, falar, olha, seu reinado acabou, vou passar para o seu filho. E Salomão, ele deu esses 3 passos. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e se desviou. Como isso é triste, como muitas pessoas hoje têm dado esses passos.
como nós, como crentes, precisamos evitar dar esses passos. Como nós precisamos evitar esses passos. E eu quero terminar essa mensagem falando sobre uma atitude. Uma atitude, que é o quarto mandamento lá de Deuteronômio 17. Vamos ver lá no versículo 18 ao versículo 20 de Deuteronômio 17. Porque essa atitude vai fazer com que eu não dê os passos. Olha o que diz lá, Deuteronômio 17, versículo 18 a 20. Também quando se assentar no seu trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre seus irmãos, nem se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Veja, meus irmãos, que essa é a atitude que nós precisamos ter para evitar os passos para a derrota. E essa atitude é: leia a palavra todos os dias. Leia a palavra de Deus todos os dias. Você que é rei, você que é rainha, leia a palavra todos os dias. Pastor, quando que eu tenho que ler a Bíblia? Todo domingo? Não, todos os dias. Pastor, é de segunda, quarta e sexta? Não, é todos os dias. É de sábado e domingo? Não, é todos os dias. É no PG e na igreja? Não, é todos os dias. Leia todos os dias. Foi esse o mandamento de Deus. Leia todos os dias. E aí a gente vai entender por que Deus, quando reprovou Salomão, ele falou assim: olha, você não foi como Davi, o seu pai. Porque essa é a grande diferença entre Salomão e Davi. E é isso que a gente vai entender. Qual foi a grande diferença de Davi e todos os outros reis de Israel. Sabe qual é a diferença? Sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus e não Salomão? Por que quando Salomão foi reprovado, ele falou: olha, não foi como Davi, o seu pai? Sabe por quê? E eu convido você a abrir lá Salmo 119, versículo 9 a 16. Salmo 119, versículo 9 a 16, um salmo de Davi. Olha o que Davi escreve: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração eu te busquei, não me deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com os caminhos dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Mais um. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Sabe qual é a grande diferença entre Davi e Salomão? É que ele lia a palavra todos os dias e ele amava a palavra de Deus. Lembra do Salmo capítulo 1, versículo 2? Capítulo 1 você lembra, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Davi era um homem que lia a palavra de Deus todos os dias, de dia e de noite. Porque ele amava a palavra de Deus. Ele amava a palavra de Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus na sua palavra. E, meus irmãos, um rei segundo o coração de Deus é aquele que tem prazer em estudar a palavra de Deus. É aquele que tem prazer. Veja que Davi fala: Senhor, eu tenho prazer em meditar na tua lei e não nas riquezas. Davi também era um homem muito rico, mas o seu prazer não estava nas riquezas, estava nas coisas de Deus. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. E foi por isso que Deus olhava para Davi e olhava para outros reis e falava: não é igual Davi. Sabe por quê? Porque não fala comigo todos os dias. Não me ouve todos os dias. Não tem um relacionamento comigo todos os dias. E, meus irmãos, quando nós temos o hábito de ter a leitura da palavra, nós deixamos de pecar. E eu quero dizer para você, ou a leitura da palavra vai deixar a tua vida longe do pecado,
ou o pecado vai deixar você longe da leitura da palavra. Eu não sei como tem estado a sua vida hoje, mas eu quero dizer, o que nós incentivamos a todas as pessoas, a leitura da palavra, a leitura diária da palavra de Deus nos afasta do pecado. É isso que Davi nos ensina. Guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos semeando no Espírito, e aquele que semeia no Espírito, colherá no Espírito. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Porque, sabe por quê? Porque Paulo, na carta de Gálatas, ele é muito claro de que se nós nos enchermos do Espírito, nós não satisfaremos a concupiscência da carne. Sabe que a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, isso é uma consequência de nós nos afastarmos de Deus. Quando nós deixamos de estar com o Senhor, de estar lendo a palavra do Senhor, nós acabamos por ser vitoriosos. Quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós somos vitoriosos na nossa vida. Nós não nos afastamos do Senhor. Por isso que nós vemos quantas pessoas que têm mais prazer nas coisas de Deus. E como é bonito quando nós vemos essas pessoas. Essas pessoas são abençoadas. Sabe que essas pessoas têm carro, mas é o carro para fazer a obra do Senhor. Essas pessoas têm esposa, mas é para fazer com que toda a sua família sirva ao Senhor, para poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas pessoas têm dinheiro, mas é um dinheiro para fazer a obra do Senhor, para abençoar as pessoas. Quando o nosso coração está no lugar certo, quando o nosso coração está na palavra do Senhor, nas coisas de Deus, meus irmãos, tudo vai fluir na nossa vida. A gente vai parar de ser aquela barragem, de querer acumular só para a gente. A gente vai parar de querer ser um pervertido sexual. A gente vai parar de querer poder só para nós. Por isso que nós aprendemos aqui com Davi e com Salomão, nós que somos reis e rainhas. E eu quero dizer para você aqui no versículo 18 a 20 de Deuteronômio 17, você quer ser um rei e uma rainha bem-sucedido? Faça aquilo que Deus diz. Tenha uma cópia da Bíblia. Tenha uma cópia da Bíblia. Não é qualquer Bíblia, não. Tenha uma Bíblia de estimação. A minha é essa daqui, ó. Essa é minha. Tá, coitadinha. Tá? É a terceira vez que eu estou passando por ela. Já está toda, daqui a pouco eu tenho que trocar. Mas essa é a minha. Eu tenho a minha cópia, é a que eu leio que eu busco ler todo dia. Tem dia que eu falho, mas eu busco ler todo dia. A gente tem que buscar ler todo dia. Olha, começa a ler todo dia. Um capítulo por dia, um versículo por dia. Leia. Leia todos os dias. E aprendamos a temer ao Senhor. É isso que diz a palavra de Deus. Ele vai fazer com que nós não nos desviemos. Ele vai nos proteger. E Ele fará com que sejamos abençoados longamente. Nós e os nossos filhos. Porque a bênção de Deus é para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Que possamos sempre nos apegar ao Senhor, sabendo que quando nos apegamos a Ele, nós não iremos trilhar o caminho da derrota. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos.